Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no estúdio do Valor Entrevista a Josi Haskell, ela que é do grupo JHS da Silva e vai estar conosco para contar sua história promissora de sucesso também, uma experiência incrível no mercado financeiro, e eu te convido a partir de agora, fazer parte do nosso vídeo. Josi, seja bem-vinda, é um prazer te receber. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade e realmente fico muito feliz em estar aqui. Agradeço também ao meu sócio Charles, que está aí nos bastidores, nos dando uma força gigantesca. O Charles hoje tem uma função importante, né? Ele está aqui fazendo as nossas fotos, o que você vai ver ali no history do Instagram da Josi é feito pelo Charles, tá bom? Obrigado pela tua participação também aqui no estúdio do Valor Entrevista. A gente vai falar de temas que são importantíssimos. Exatamente. Hoje, acredito que um dos temas mais importantes na atual situação que a gente tem no Brasil, principalmente, então tanto para pessoa física e jurídica, todo mundo praticamente se encaixa hoje no perfil de cliente que a gente atende. Exatamente. Pessoal, a gente vai falar de grana, para ajudar você a realizar os seus sonhos, para ajudar você a desafogar, de repente, uma situação que você precisa melhorar aí, enquanto financeiro da sua vida, da sua família. Hoje, a Josi, que trabalha nesse segmento, vai contar aqui o caminho das pedras, vai dar algumas dicas que são valiosas para você. Então, fica aí, não sai daí, que a gente vai começar a falar sobre esse tema a partir de agora. Josi, quanto tempo de mercado para o pessoal te conhecer? Bom, vamos lá. A gente atua já com soluções de dívidas há mais de 10 anos. Nessa parte quem iniciou foi o Charles. Eu, Josi, atuo no mercado financeiro em torno de 5 anos. Então, somando aí, a gente tem mais de 15 anos de experiência no mercado, certo? E a nossa empresa, ela iniciou recentemente. Por quê? Nós decidimos unir as soluções de problemas, unir as soluções de dívida para dívidas e unir as soluções em crédito também. Claro. Então a gente iniciou nossa parceria aí desde 2021, engatinhando e cada vez tomando mais força, com muito mais vontade aí final de 2022 e hoje com força total, focado em solucionar problemas tanto de pessoas físicas e jurídicas. Que maravilha! Então o público é pessoa física e jurídica. Exatamente, hoje a gente atua com todo o perfil. Até porque toda pessoa jurídica tem uma pessoa física por trás. Então a gente une solução para os dois perfis. Nesse mercado, o que é que você mais gosta? Bom, dívidas é sensacional e crédito também. Então eu posso dizer que o que a gente mais gosta, não somos como o Charles também, é o fato de poder ajudar as pessoas, de encontrar aquela empresa que muitas vezes está passando por uma dificuldade gigantesca, que não encontra mais uma luz no fim do túnel. Pois é. A gente vir e apresentar um plano estratégico e uma forma 100% legal para que ela possa voltar a prosperar. Então, muitas vezes a gente fala que o que a gente tem na mão hoje, tudo que a gente entrega, é literalmente, às vezes, a última saída que a pessoa tinha. E quando a gente atende um cliente de forma completa e ele dá realmente esse retorno para a gente de que, se não fosse ter encontrado as soluções que vocês apresentam, eu não sei como estaria a minha empresa hoje, isso é extremamente satisfatório. Isso não tem preço. Exatamente. Cara, isso não tem preço. Tem um valor imenso. Um valor imenso, com certeza. Marcar a vida das pessoas, desafogar a vida das pessoas, porque são 3 segmentos importantes da nossa vida: a saúde, a vida profissional e a vida financeira. Então, quando você tem isso em equilíbrio, lógico que a vida vai suprir de uma maneira mais abundante para você, vai surgir de uma maneira mais abundante. E vocês vão nesse segmento, nessa pegada de poder contribuir com as pessoas. Exatamente, esse é o ponto principal. Então, hoje a gente, por exemplo, o Alan chega para mim e fala assim: Josi, eu estou com uma situação aqui para resolver e eu não sei como resolver. Consegue me ajudar? A gente vai fazer uma análise do perfil financeiro da empresa ou da pessoa e identificar em quais pontos que ela tem dívida para resolver esse ponto. A partir do momento que a gente resolveu esse ponto, a gente vai entrar como consultoria. Entendi. Então, direcionando para que ele possa dar continuidade, para que ele possa ter liberdade financeira realmente e de uma forma sólida, para que os problemas do passado não voltem a ocorrer. Montamos esse direcionamento, aí a gente entra com a parte de crédito. Sim. Então, atuando ali na liberação de crédito direcionado, para que realmente seja um crédito consciente, e aí sim o negócio dele tome um formato maior e ele prospere 100%. Você trabalha com a educação literalmente financeira também do seu cliente. Literalmente. Legal. Orientação. Isso. Então a gente vai entregar para o nosso cliente a forma que
ele resolva o problema dele, mas que esse problema não volte a acontecer. Porque é algo muito recorrente. A pessoa tem uma dívida hoje, ela consegue negociar, amanhã ela acaba tendo qualquer desafio ali, ela entra novamente com uma restrição, então a gente vai educar o cliente para que ele faça essa retomada consciente, planejada, então apresentar os produtos financeiros, principalmente quando a gente fala de pessoa jurídica, a melhor estratégia que ele vai poder tomar, para que ele não pense só no momento de hoje, mas sim futuramente, e que esse futuro dele seja realmente com passos pautados naquilo que é possível para ele. Exatamente. Prosperar de verdade com segurança e pés no chão. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com a Josi Haskell. Ela tem 10 mil pessoas seguindo ela no Instagram, então já peço para que você também seja mais um seguidor. Ela é especialista em vendas de produtos financeiros, recuperação de crédito e negociações de tributos federais. E também tem outros 2 perfis aqui, @S.da.Silva.Consultoria, já segue aí também, e o @Dinheiro Rápido Cred. Ela já tem uma experiência muito grande, de mais de 10 anos nesse segmento, junto com o seu sócio, o Charles, que está aqui no nosso estúdio também. Eu agradeço mais uma vez aí pela presença. Você estava me comentando ali nos bastidores, antes da gente vir gravar, que vocês têm mais de 150 serviços. Eu quero que você comente a respeito disso agora, porque me chamou muita atenção. Tem imposto para quem está devendo imposto federal, para quem está devendo imposto estadual, municipal, tem tudo isso também? Exatamente. A gente vai trabalhar em 2 vertentes principais: solução de dívida e solução de crédito. Quando eu falo em solução de dívida, os principais produtos que nós vamos atuar vão ser tributos focados. Nosso foco principal hoje são tributos federais. Por quê? Nós atuamos de forma administrativa, internamente junto à PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conseguindo descontos muito maiores para dívidas. Então, quanto maior for a dívida e mais antiga, maior a gente vai conseguir essa negociação. Entendi. E uma negociação que às vezes parece não possível. Então, que às vezes a contabilidade entra no sistema e não vê essa liberação, o advogado tributário ele entra com uma ação e ele não consegue o deferimento desse protocolo. Exato. Então, de forma administrativa e de forma muito rápida, a gente consegue apresentar a solução desses tributos federais. Tributos estaduais, tributos municipais. A gente vai procurar sempre a melhor solução para o cliente. Nós somos expertises na parte de tributos da União. Porém, a gente tem canal para solução de qualquer tipo de dívida. Isso falando na parte de tributos. E uma coisa bem importante, que até a gente não mencionou antes ali, mas que muita gente não sabe. Eu não tenho meu nome negativado, a minha empresa não tem nenhuma dívida, não deve nada para ninguém, mas deve imposto. Isso trava completamente a empresa, porque ela não consegue pegar uma CND. Olha só. Então, uma pessoa física não consegue participar de um concurso público. Olha aí. Então, assim, muitas pessoas acham que eu não devo para ninguém. Eu só tenho um imposto atrasado. Mas o imposto te trava 100% em qualquer possibilidade de prosperar. Então, ele se torna, sim, uma dívida de alto teor quando a gente vai falar numa avaliação de crédito. E Brasil, hein? O Brasil velho aí, ó. Mas o bom é que existe um canal muito rápido e fácil para resolver. Ainda bem que existem pessoas especialistas neste assunto para contribuir com essa situação e fazer com que você respire outro ar. Literalmente. Então, que se possa aí tirar... Eu comento muito nas postagens que um problema ele vai virando uma dor de cabeça gigantesca. Sim. E a gente tem a solução dessa dor de cabeça. Que a pessoa possa tirar aquele peso das costas, possa dormir tranquila e pensar agora em fazer dinheiro. E não em como pagar a dívida. Você tem orgulho do seu trabalho? 100%. Eu sou, assim, aquilo que eu comentei contigo ali no início, em off aqui. Eu acredito muito, tanto eu como meu sócio, eu acho que foi um dos pontos que fez com que o Charles e eu nos uníssemos, é a questão de, lógico, o dinheiro ele é consequência, a gente precisa, mas principalmente na questão do propósito, de entender que tu faz a diferença na vida de alguém, de receber o muito obrigado das pessoas, de tu poder dormir de uma forma tranquila, dizendo assim, hoje meu dia foi top, porque hoje eu vi o sorriso no rosto daquele empresário, daquela pessoa que não encontrava mais alternativa e a gente apresentou a solução. E essa pessoa pode ser tanto física quanto jurídica, certo? Exatamente, tanto física como jurídica. Josi, eu sou pessoa física, mas eu mencionei ali que toda pessoa jurídica tem uma pessoa física por trás, eu sou pessoa física, mas eu não tenho pessoa jurídica. Não tem problema, a gente atende tanto CPF
como CNPJ, os dois segmentos, e tanto em imposto como na questão de dívidas de restrições aí nos birôs de serviços também. Entendi. Pessoal, vocês estão conhecendo a Josi, ela é especialista em venda de produtos financeiros, recuperação de crédito e também negociações de tributos federais. Josi, quais são os seus parceiros principais? Vamos lá. Dentro de parceiros, a gente vai falar da grande maioria dos bancos no Brasil. Então, hoje nós temos um portfólio na parte de liberação de crédito de mais de 50 bancos, desde Banco do Brasil, Santander, diversas Open Banks, bancos digitais como C6, BMG, Inter. Então, um portfólio gigantesco de bancos, liberando para os clientes mais de 150 produtos financeiros diferentes entre pessoa física e jurídica. Sim. Isso na parte de liberação de crédito. E quando a gente fala em negociação de dívidas, os parceiros principais são os maiores experts em solução de dívida que a gente vai encontrar em todo o Brasil. Então, a gente tem uma atuação exclusiva e direcionada desses produtos para poder apresentar para o nosso cliente a solução que ele não imagina que existe. Para você que está aí do outro lado, está gostando do papo? A gente está recebendo aqui a Josi, ela que é especialista no mercado financeiro. E a gente vai para o nosso segundo bloco para falar de mais conteúdo interessante aqui. Então, você não saia daí, porque o papo está sensacional e a Josi, ela tem a resposta para o problema que você tem neste momento ligado a finanças. Já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio do Valor Entrevista na cidade de Gaspar, cidade maravilhosa, com uma conexão especial com a cidade de Blumenau, uma presença encantadora. A Josi trabalha com o mercado financeiro e está aqui apresentando a empresa dela para a gente, o grupo JHS da Silva. Josi, vamos lá, vamos continuar o papo. Tá gostando? Muito, adorando. Então, ponto principal, para iniciar a consultoria com vocês, como é que eu trabalho? Vamos lá, a gente sempre vai iniciar nosso cliente por dívidas. Às vezes acaba sendo um assunto delicado, que muita gente não quer falar, que muita gente não gosta, mas infelizmente a gente sabe que é a realidade aí de mais de 60% dos brasileiros. Quando a gente fala em pessoa jurídica, hoje os números ultrapassam 6,5 milhões de CNPJs com negativação. Nossa. Primeiro ponto, a gente vai fazer uma análise Brasil, do histórico financeiro dessa empresa. Com CNPJ ou CPF, a gente vai realizar toda a consulta de tudo aquilo que existe de negativação nesse CNPJ ou nesse CPF e também do que existe de dependente. Porque é uma coisa que muitas vezes a pessoa não sabe. Ah, eu tenho CNPJ, mas eu não tenho dívida nenhuma no CNPJ, mas eu tenho no meu CPF. Vai linkar. Eu tenho uma empresa, mas a minha empresa está limpa, o meu CPF está limpo. Porém, eu tenho um sócio que tem participação numa outra empresa que tem uma negativação. Isso vai refletir em mim. Então, esse estudo que a gente fala inicial em relação à dívida, a gente vai fazer essa análise geral de tudo que pode impactar no crédito daquela empresa, de tudo pode trazer algum tipo de trava para ela e o principal, de como a gente vai resolver. E esse é um assunto que a gente gosta muito, porque a grande maioria das pessoas não sabem do direito delas. Pois é, né? Quando a gente fala, Alan, de recuperação de crédito, eu estou falando de utilizar o Código de Defesa do Consumidor a teu favor para que tu não fique preso a um momento difícil que tu passou que acabou tirando a tua possibilidade de crédito. Ou seja, Lei 8.079/90, artigo 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor. Você não pode ter constrangimento. O teu nome, a tua informação financeira, ela não pode ser propagada para outras pessoas. Hoje, extremamente em alta, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Os teus dados não podem ser vendidos. Então, a gente vai utilizar desses argumentos do Código de Defesa do Consumidor para solicitar a exclusão de toda negativação no teu nome. Entendi. Então, assim, por que a gente vai fazer isso?
Ah, mas eu vou continuar inadimplente? Eu vou continuar com essa dívida? Você vai, mas a gente vai te dar a liberdade de poder encontrar a solução para sanar essa dívida. Se hoje, um exemplo, tu chega para mim e fala assim, Josi, eu tenho uma dívida de 100 mil reais. Tu consegue solucionar essa dívida hoje sem ter a possibilidade de pegar outra linha de crédito? Se torna muito difícil. Então, a gente já teve clientes de chegarem pra gente e falar assim, eu cheguei à situação que eu não sabia se eu pagava a dívida ou se eu comia, porque não existia alternativa. Retirando as restrições, utilizando da recuperação de crédito, o cliente ele tem a oportunidade de poder tomar crédito, dessa vez consciente, porque a gente vai fazer todo esse aconselhamento para ele, exatamente, para que ele se reestruture financeiramente, quite essa dívida e aí sim ele possa continuar prosperando. Então... vivendo. Exato, literalmente. E hoje a gente precisa de crédito e dinheiro para tudo. Infelizmente, Alan, eu já vi muita gente falar, chegar pra gente perguntar, isso não é golpe? Gente, não é golpe porque é uma segunda chance para a vida financeira. Se hoje você sair na rua, conversar com qualquer pessoa, do teu círculo familiar, teu círculo de amigos, de trabalho que tem negativação, se tu chegar para ela e falar assim, se tu tivesse uma oportunidade de voltar atrás e não ter contraído essa dívida, tu faria? A pessoa vai dizer sim. A gente dá a oportunidade da pessoa poder tirar essa negativação para aí poder se estruturar e quitar essas dívidas e fazer a retomada consciente. Mas é engraçado a gente falar nessa palavra golpe, porque parece muito pesada no Brasil. Infelizmente tem tanta gente praticando tanta coisa aí. Mas quando eu olho aqui para o lado do trabalho que vocês fazem com relação aos parceiros que vocês têm, esse termo golpe já cai por terra. Porque ninguém vai te dar uma parceria, você não vai atuar com grandes bancos se você é um pilantra. Literalmente. E ainda mais, quando a gente fala da atuação na liberação de crédito, eu falo de N certificações necessárias. Então, tipo, de uma certificação de correspondente bancário, de PLD-FT, de prevenção à lavagem de dinheiro, fraude e terrorismo. Então, eu sou uma agente certificada em relação ao PLD-FT, eu sou uma agente com certificação de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje, para te atuar com instituições financeiras, você precisa obedecer a autorregulação da FEBRABAN. Ou seja, que são as normas que o banco cumpre, eu também cumpro. E além disso, eu quero insistir nessa questão da questão do golpe, pessoal. Você já tem mais de 10 anos no mercado, né? Exatamente. Já teria cliente dando pulo aí, querendo matar, fuzilar vocês com certeza. Literalmente. Então, são mais de 10 anos no total. Mais de 15 anos, se for somar o Charles e eu, solucionando problemas de pessoas. E o principal, que assim, às vezes é até engraçado. Do nada, ontem chegou no escritório uma menina que eu atendi há muitos anos, quando eu iniciei no mercado financeiro, que eu atendi ela, depois ela prestou alguns serviços para mim, inclusive, que do nada entra uma mensagem, Josi, teu escritório é onde mesmo? E apareceu lá, porque precisava da solução de um problema. E isso acontece de forma recorrente. O telefone toca, é um cliente que tu nem lembrava, às vezes mais que existia de anos atrás. Ou indicação, tu lembra de fulano que tu atendeu há tantos anos atrás, tu resolveu tal situação. Ele me indicou. Então a gente sabe que é literalmente uma corrente que vai repassando e o pessoal vai voltando. E eu vou acrescentar que nós só temos o nosso nome. Então se a gente resolve fazer algum tipo de pilantragem, a gente acaba com a nossa imagem e a nossa imagem nunca mais se recupera. Ainda mais nos tempos do cancelamento. E a gente sabe como funciona isso pelas redes sociais. Verdade. Ô Josi, eu em quanto tempo resolvo o meu problema financeiro caso eu busque a solução de vocês? Vamos lá, a solução... Pergunta boa, hein, Josi? Sensacional. Pergunta boa. E principalmente porque o tempo é muito pequeno. Vamos lá. Encontrei teu problema, Alan. Vamos resolver. Ok, eu vou entrar com uma liminar, então 100% legal, certo? Pautada no Código de Defesa do Consumidor, para que a gente baixe as suas restrições. A partir do momento que a gente solicitou o envio dessa liminar, em até 30 dias úteis, volta a certidão de nada consta, sem nenhuma restrição no teu nome. E assim, a gente sempre fala até 30 dias úteis, porque
para eu poder garantir a minha palavra contigo. A gente teve casos já de voltar em 5, em 10, em 7 dias. Show. Mas a gente dá o prazo de 30 dias para, se tiver qualquer contratempo no meio que atrasa, a gente está num ano de muitos feriados, então o número de dias úteis diminui. Então a gente sempre dá esse prazo, mas normalmente o retorno que a gente tem acaba sendo antes. Então é um processo extremamente rápido. E isso eu estou falando da parte de liminar judicial para a liberação das restrições. Quando eu vou falar da parte de recuperação tributária, então que a gente falou um pouquinho mais ali no início, em 2 dias a gente resolve o problema. Por quê? Show. A gente enviou para dentro da PGFN, repassou qual a possibilidade de acordo, de desconto, de parcelamento, nós conseguimos isso. Te passei o ok, Josi, ok, vamos fazer, é impressa a DARF, para pagamento do imposto, certo? Então, tipo, a DARF de entrada, no caso, a primeira DARF, feito o pagamento dessa primeira DARF, é conciliação bancária. Ao mesmo tempo, baixou a conciliação bancária, tu consegue entrar no site da Receita e baixar a tua CND. Então, se você tem todo tipo de dívida, entre impostos, entre financeira, protestos, fornecedores, em no máximo 30 dias tu consegue fazer a tua retomada financeira e aí sim botar o teu plano de ação, que às vezes está só na mente, porque tu não conseguiu botar no papel porque não viu alternativa, passar por ele em prática. Maravilha. Bom, está resolvido. E como faço para obter o crédito? Porque muita gente passa por todo esse turbilhão que vocês estão acompanhando aqui. A gente está conversando com a Josi, ela é especialista em venda de produtos financeiros, recuperação de crédito e negociações de tributos federais. E aí, passado tudo isso, está tudo resolvido, como é que a pessoa vai obter crédito novamente? Vamos lá. Primeiro ponto, solucionamos as dívidas. A gente fez a análise do perfil em relação de qual o problema atual dele, de qual a realidade dele nesse instante. Feita essa parte, a gente vai sentar com o cliente agora e fazer a consultoria, certo? Então, essa consultoria ela vai incluir entender qual que é a vontade do cliente, ou seja, o que eu preciso agora fazer de crédito para a gente orientar ele de forma consciente. Vamos usar o exemplo de uma pessoa física. Eu preciso comprar uma casa própria, ou eu preciso trocar de carro. Então, a gente vai fazer agora o acompanhamento dele, desde a abertura de conta em banco. Então, como eu mencionei antes, nós temos aí mais de 50 bancos parceiros nossos. Então, desde a parte de abertura de conta, liberação de cartão de crédito, início da movimentação dessa conta, que forma se vai movimentar, para aí a gente buscar a linha de crédito exata que se adeque dentro da realidade dele. Entendi. Pessoa jurídica, muito se fala em capital de giro, por exemplo. Então, que as empresas hoje precisam. Então, tipo, tu queres prosperar hoje, na situação aí do nosso país, não tem como tu conseguir ter aquela reserva gigantesca ali para te investir na empresa, até porque a empresa, quando ela começa, ela sempre vai engatinhando. Então, a gente vai fazer todo o planejamento junto com a empresa para entender qual a modalidade certa de crédito para ela, se é um crédito com aval, se é um crédito com garantia, se é um BNDES, qual a linha que se enquadra desde tempo de fundação da empresa, média de faturamento, lucro líquido que ela tem para a gente direcionar ela no produto certo e principalmente conseguir aprovar esse crédito. A diferença entre a gente, por exemplo, o cliente ele simplesmente se dirigir a uma agência bancária, por exemplo, é que eu vou estudar a situação dele, eu vou estudar o porquê que ele precisa para que a gente direcione o produto correto para ele, se aprove esse crédito e aí sim ele faça toda a movimentação que ele precisa para a empresa dele crescer e prosperar. Sensacional, tá dito. Pessoal, a gente conversou com a Josi, ela é especialista em mercado financeiro e crédito também. Josi, a Lente do Valor Entrevista tá contigo. Deixe uma mensagem aos seus seguidores, aos seus clientes, às pessoas que você ama. Mas antes, eu quero aproveitar para te fazer um convite para voltar no segundo semestre. Com certeza. Tá bom? E de repente até formatarmos uma parceria de você trazer essas informações aqui para o canal mais vezes. E com certeza as pessoas que estão aí assistindo a gente precisam desses serviços que você e o Charles oferecem. Então eu quero vocês mais vezes aqui no canal para falar desse tema que é tão importante, que é vida financeira, que causa tantos transtornos quando você não tem um planejamento adequado. Então
fica aqui o convite para você voltar mais vezes. A lente do canal é sua, fica à vontade. Alan, é com muita gratidão que eu aceito esse convite. Eu tenho certeza que a gente pode iniciar uma parceria aí muito próspera, que juntos a gente pode ajudar muitas pessoas, muitas empresas. Quero parabenizar pelo seu trabalho, pelo canal, por todo esse empreendedorismo aí difundido nas redes sociais e aproximando pessoas. E para você que está nos assistindo, que tem qualquer problema com dívidas hoje ou precisa de crédito, entre em contato conosco, nos siga nas redes sociais, tem muito conteúdo lá, principalmente faça valer o seu direito como consumidor. Muitas vezes o consumidor ele recebe um bombardeio de deveres e ele não está ciente do direito dele. Então faça valer o seu direito para que você possa tirar a sua dor de cabeça, para que você possa solucionar o seu problema de uma forma leve e possa prosperar. Não conseguiu de alguma forma falar com a gente de imediato? Fala com o Alan, que ele vai colocar a gente em contato, pode ter certeza. E juntos vamos todos crescer. Então, contem conosco, contem comigo, contem com o Alan, contem com o Charles, contem com a JHS da Silva, para que vocês possam encontrar novos horizontes e crescer. Sensacional! Pessoal, obrigado pela sua companhia aí do outro lado. Compartilhe esse vídeo, faça com que ele chegue a mais pessoas que estão precisando das soluções que a Josi e o Charles têm a oferecer. Josi, muito obrigado mais uma vez. Te aguardo aqui outras vezes. Um beijo no coração de vocês. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Beijo, tchau. Até mais.